Bem-vindos a mais uma história enviada pela nossa seguidora Amanda. Hoje vamos mergulhar em um mistério que assombrou uma família por gerações. Uma casa aparentemente comum, mas que esconde segredos sombrios que só vieram à tona quando a família decidiu se mudar. Fique conosco enquanto compartilhamos essa jornada repleta de mistério, medo e acontecimentos inexplicáveis. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos lá? Meu nome é Amanda, tenho 38 anos e a história que vou contar é sobre um acontecimento que marcou para sempre a minha vida. Aconteceu quando eu era criança e tinha 10 anos de idade. Morávamos eu, minha avó materna e minha mãe na cidade de Santos, em uma casa grande e alugada, composta de um porão, sala, cozinha, banheiro, quartos e um quintal suntuoso e uma varanda ampla. Em algumas noites, enquanto eu assistia TV com a minha avó, eu escutava barulhos de passos, portas abrindo, cadeiras da cozinha arrastando e sempre com a nítida impressão que havia alguém nos observando. Minha avó já não escutava tão bem, e por isso, quando eu falava para ela ou para minha mãe, elas não acreditavam. Lembro-me de uma época em que eu costumava brincar com minhas bonecas e, estranhamente, ao guardá-las em um local, nunca as encontrava lá novamente. Às vezes, algo ainda mais perturbador acontecia. Ao posicionar um objeto em um lugar específico, ele misteriosamente surgia em outro. No entanto, o local que me enchia de temor era o banheiro no andar de cima. Este aposento, desprovido de janelas, ficava no final de um corredor, e a porta abria e deixava uma fresta quando eu espiava do meu quarto. Essa experiência angustiante me fazia sentir como se alguém estivesse à espreita por trás daquela fresta, na porta de madeira branca. Em outra ocasião memorável, minha avó e minha mãe estavam ocupadas lavando a cozinha, com as cadeiras empilhadas sobre a mesa. Enquanto isso, eu me divertia na sala. De repente, ouvi gritos vindo da cozinha e corri apressadamente para ver o que estava acontecendo. Ao chegar lá, deparei-me com uma cena assustadora. Minha avó e minha mãe encostadas na parede, com expressões de puro terror, olhando as cadeiras que agora estavam no chão e todas as portas do armário da cozinha escancaradas. O detalhe mais perturbador era que nenhuma delas tinha feito aquilo. Era como se algo inexplicável estivesse acontecendo em nossa casa, deixando todas nós assustadas e apreensivas diante do enigma que habitava aquele lugar. Esses eventos inexplicáveis na nossa casa continuavam a desafiar a lógica e a perturbar nossas vidas cotidianas. A sensação de que algo sobrenatural estava em ação pairava constantemente sobre nós, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. Cada acontecimento misterioso só aumentava nosso medo em relação ao que realmente ocorria naquela casa. Esses eventos continuariam a nos assombrar, transformando nossa casa em um lugar onde o desconhecido reinava. Mas o porão, particularmente, eu tinha pavor. Uma certa vez, no meu aniversário, minha mãe conta que estavam todas as crianças brincando. E eu de repente deitei no centro do chão do porão, com os braços abertos e os olhos estatelados. Tentaram me chamar, porém eu não escutava. Até meu pai me pegar nos braços, aí eu acordei. Ao me questionar o que havia acontecido, eu não me lembrava de nada. Por vezes, minha avó me perguntava com quem eu estava conversando, pois algumas vezes me pegava falando sozinha. E ela me disse que, como um lapso de memória, eu nunca sabia. Meu karaokê eu sempre deixava no porão, pois eu sempre brincava lá durante o dia. E em uma noite de muita chuva, nós ouvimos ele ligar de repente e começar a tocar músicas de criança. Minha mãe desceu no porão e quando chegou lá ele estava desligado. A TV ligava de madrugada. As portas do guarda-roupa amanheciam abertas e minhas bonecas iam sem nenhuma explicação parar no porão, uma ao lado da outra,
como se alguém tivesse colocado propositalmente. Isso por diversas vezes. Minha avó Elizabeth, a mãe do meu pai, fez uma visita surpresa. No entanto, naquela época, a comunicação era limitada, pois não tínhamos celulares e telefones em casa. Ela apareceu em nossa casa em Santos sem aviso prévio. Ao chegar, ela chamou incessantemente pelo nome da minha mãe e da minha avó, mas não recebeu resposta alguma. Já estava quase desistindo quando decidiu chamar pelo meu nome. Amanda! Amanda! Foi então que algo surpreendente aconteceu. Uma garotinha com tranças e um rosto pálido apareceu na janela da varanda. Ela olhou fixamente para minha avó e acenou, mas não sorriu. Minha avó ficou completamente espantada, sem entender nada daquela situação. Ela imaginou que tínhamos nos mudado sem lhe avisar, mas a realidade era outra. Naquele momento, todas nós estávamos em uma viagem de passeio pelo interior de São Paulo, e a casa estava vazia e fechada, sem ninguém para recebê-la. Foi um encontro inesperado e misterioso, que deixou minha avó assustada. Aquela aparição na janela permaneceu como um mistério não resolvido, uma experiência que ela nunca esqueceu. A ausência de comunicação imediata naquela época tornou o episódio ainda mais enigmático, deixando todas nós com muitas perguntas sem respostas sobre a garotinha pálida que apareceu na janela naquele dia. Após uma série de eventos misteriosos que assolaram nossa casa, minha avó e minha mãe decidiram finalmente se mudar. Enquanto retiramos os últimos objetos da residência, a proprietária veio se despedir. Ela expressou seu pesar pela partida de minha avó e mencionou que seria difícil alugar aquela casa devido ao passado sombrio que a envolvia. Intrigada, minha avó questionou a mulher sobre o que havia acontecido e por que ela nunca havia compartilhado essas informações anteriormente. Em tom de deboche, a senhora respondeu que se tivesse contado antes, ninguém teria alugado o lugar. Diante da curiosidade crescente, minha avó insistiu em saber o que tornava a casa tão macabra. Foi então que a senhora revelou um segredo sombrio. Muitos anos atrás, disse a senhora, aquele terreno pertencia a uma seita cujas atividades eram um mistério para todos. Pessoas de diferentes lugares vinham participar de rituais sinistros, e uma jovem chamada Catarina desapareceu em um dia chuvoso, coincidentemente durante um desses rituais. Seu corpo nunca foi encontrado. Ao descrever a menina, a senhora mencionou que ela era branca e sempre usava tranças. Nesse momento, minha avó levou a mão à boca, contendo um grito abafado. Um calafrio percorreu todo o seu corpo e ela ficou atordoada. Rapidamente, ela acelerou o processo de mudança. Quando entramos no carro, ela fez um pedido enfático para que nenhuma de nós olhássemos para trás. Assim, seguimos adiante com nossas vidas, levando conosco as lembranças da infância na praia, mas também o sombrio peso da memória da casa atormentada que deixamos para trás. Se você tiver também um relato, por favor nos mande no e-mail aqui embaixo. Ficaremos muito felizes em contar a sua história aqui. Se você gostou dessa história e das outras histórias do nosso canal, então nos siga para ser notificado das novas histórias que a gente posta na segunda, na quarta e na sexta-feira. E também deixe o seu like e compartilhe com seus amigos, pois 96% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritas, e isso nos ajuda bastante a divulgar o canal. Então, um forte abraço e até a próxima história.